Gente, você deve ter, né, na sua mente aí a lembrança de que há um pouco tempo nós recebemos aqui um artista plástico que faz obras maravilhosas com colagem. Aquela brincadeira do jardim de infância, né, de pegar um monte de papelzinho nos jornais e revistas velhos e criar uma nova figura com essa reciclagem, né? O Leonardo Vital, né, o Léo, esteve aqui com a gente. Nós mostramos o trabalho do Léo, um dos trabalhos inéditos dele, inclusive, retratando o Dedo de Deus, um trabalho belíssimo que nós mostramos aqui no ar ao vivo. O Léo está à disposição lá no Teresópolis Shopping Center. Olha aí, está no nosso Facebook. Se você quiser dar uma olhadinha lá de perto nessas obras maravilhosas, né, do Leonardo Vital, tá aí, ó, tá nesse espaço lá, né, no shopping. Você pode visitar a hora que você quiser, né? Tá aí, ó, Teresópolis Shopping Center recebe a exposição do nosso amigo Leonardo Vital. Olha, super recomendado. Você vai ter, né, vai ver de perto mesmo as obras do Léo, coisas maravilhosas e feitas com colagem, gente. Você vai ver, você vai se surpreender. A gente mostrando aqui é uma coisa, mas você vendo de perto, você vai ver o quanto é bacana. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar da nossa história, né? Afinal de contas, a gente vai dar uma olhadinha para o passado, para tentar entender esse presente maluco aqui e projetar um futuro melhor, né? O Vanderlei que tem essa missão, né, Vanderlei? Chefe, tá tudo bem, né? Cá estamos. Teve festa do Isaac, o chefe tá todo festeiro, né? Rapaz, Isaac trouxe uma gripe de Natal pra gente. Trouxe a gripe importada do Nordeste. Criança nessa idade de 1 ano e meio, 2 anos, né? Vai pra escola e a escola tem aquelas... A escola aquelas compartilha, gripes, né? Compartilhar, não é só curtir não, né? Então, mas tá tranquilo. Tá bem, né? Tá Foi embora ontem, levei no aeroporto, então agora... Jogou o ovo lá do galinheiro longe, né? Eu vou separar esse vídeo para mostrar para vocês, né? O Vanderlei todo bobo lá, querendo mostrar o ovo, né, da galinha, foi lá no galinheiro, botou o Isaac no chão, aí pegou o ovo, deu na mão do Isaac. O que o Isaac fez? Jogou na caravana. Jogou longe, claro. Jogou na caravana do Lula, né? É legal, gente, muito bacana, criança legal. É muito interessante. Agora, Vanderlei, semana, mais uma vez, parece que a gente repete toda segunda-feira isso, né? Mas semana de expectativa, de saída do Mário Tricano, chegada do Pedro Gil. Não sei se é bem expectativa, né? A expressão a ser utilizada, né? Acho que a grande expectativa nossa devia ser com relação ao dia de amanhã. Parece que vai ter um manifesto aí contra o STF, né? Tem que jogar ovo nesses ministros, porque, sinceramente, que vergonha, a coisa cara. Tá vergonhosa, realmente. Já saiu a pauta de amanhã, do primeiro julgamento, né? E não tem o nome do Tricano lá, não. Não tem, não. Gente, a coisa é vergonhosa. É vergonhosa. É muita irresponsabilidade, né? É uma inconsequência muito grande do judiciário em tornar difícil ações fáceis, né? Ou seja, o assunto já está, a fatura já está liquidada, eu diria não há mais o que Vanderlei, fazer. Corrigiu o próprio erro, né? Porque exato. Quem permitiu que isso acontecesse foi o próprio judiciário. Em alguns momentos a gente ficou muito solidário ao judiciário naquele momento que o Senado queria fazer em retaliação uma lei de responsabilização dos juízes, né, dos ministros e tal. A gente, sem perceber a necessidade, mas realmente o funcionário relapso, ele tem que ser punido. E quando um juiz fica sentado num processo 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando o ministro, quando o Ministério Público, quando esses servidores públicos são nossos empregados, eles têm que atender a sua função. Não pode criar essa dificuldade de vai lá, faz aquela sessão, fica 2 horas falando abobrinhas lá e tentando defender, às vezes, até o indefensável, até brigando quando alguns interesses são prejudicados, né? E ganhando verdadeiras fortunas, né? Considerando como a gente luta aí para conseguir ganhar um salário, né? E se estabelecer no mercado, e essa gente, essa casta privilegiada fica aí ignorando a sua função principal, que é quem vai fazer o país andar, né? O Poder Judiciário tem essa obrigação de colocar o Legislativo e o Executivo nos eixos, né? E aplicar as leis para que a população seja mais viva numa sociedade melhor, né? E
em consequência do judiciário, merecia que nós fôssemos todos a Brasília a pé, de joelho até, para jogar ovo nessa gente, porque, sinceramente, que vergonha, que falta de responsabilidade. É vergonha, né? mesmo, é vergonha. A situação de Teresópolis é o exemplo da vergonha que nós temos hoje, uma justiça absolutamente ineficaz, porque não é eficaz. Você vê, o cara era ficha suja o tempo todo, a justiça deixou ser candidato, deixou ser eleito, deixou assumir, está acontecendo tudo isso que está acontecendo, entende realmente que jamais deveria ser candidato e, no entanto, não consegue levantar a bunda do gabinete, das suas confortáveis poltronas e mandar que, pelo menos, se corrija o erro que ela foi responsável. Já deveriam ter resolvido isso em 2010. Se a lei da ficha limpa está valendo desde junho de 2010, todas as dúvidas com relação a ela deveriam ter sido sanadas lá. Claro. Né? Então, fica sempre deixando uma janela. A gente custa até... A gente não quer acreditar nisso, mas sugere até que há um interesse nisso aí, né? Que alguém está se beneficiando dessa morosidade toda, né? Que alguém está vendendo liminares, porque não tem outra explicação você não cumprir bem a sua função, né? Existe tanto que em sociedade a gente tenha, seja eficiente no que a gente faz e os segmentos funcionam, né? Ou seja, só na coisa pública a coisa não funciona, mas tudo na iniciativa privada tem que haver eficiência para que tudo funcione, né? E a gente vai arrastando e carregando esse país caro, cada dia mais caro, né? Com impostos cada vez mais altos, né? A gente falando dessa questão do Isaac, né? Isaac fez aniversário essa semana e um mês atrás ele foi tirou onda, né? Um mês, com menos de um ano já foi para os Estados Unidos. Foi então, passear lá. Né? Ele comprou lá as lembrancinhas de aniversário, comprou lá e nem tudo comprou apenas algumas coisas. Itens que lá custava $2, aqui é vendido por R$15, a mesma coisa. É o pratinho, aqueles enfeites, né? Um material até de qualidade melhor, muito mais barato. Agora, esse barato desde lá, na verdade, talvez seja até caro, porque o nosso caro aqui, ele se torna barato e pouco lucrativo para o comerciante, porque as taxas, os impostos, a realidade da economia, ela é outra, e é outra porque o nosso país é caro. Os nossos impostos são os maiores do mundo, né? Lá você paga um imposto, né? Na hora que você vai pagar o produto, você paga o imposto, você sabe quanto que custa, não é mais que aquilo, não tem nada embutido, não tem taxa, não tem nada. É claro, é evidente, você olha, o preço do produto é tal e o preço da taxa, cada estado tem uma, né? Mas em cada cidade, às vezes, pratica uma diferente, cada região pratica uma diferente, mas, de qualquer forma, você já sabe exatamente quanto que você vai pagar. Aqui, você tem imposto na produção, você tem imposto na distribuição, você tem imposto na comercialização, você tem imposto na pós-comercialização, na embalagem. Ou seja, a gente paga 6 produtos na compra de um só. E a gente tem uma máquina realmente muito cara, a gente tem que rever isso. E o judiciário é hoje a nossa máquina mais cara e mais ineficiente. Um juiz, né, que paga, ganhando R$100 mil por mês e não tem compromisso de fazer a decisão. Quem reclama de vereador, deputado... Tem que reclamar do juiz, sim, sem dúvida. E senador tem que reclamar com muito mais vigor ainda desse judiciário lento, preguiçoso, desinteressado nas questões do país. Que né? não serve. E Brasília é isso. A justiça eleitoral, que é uma coisa que foi criada nos anos 40 para resolver, né, nos anos 30, para dar celeridade ao processo, para tirar da mão dos vereadores o processo eleitoral, era bom demais, né? Quem fazia as eleições eram os vereadores, né? Então isso aí já não era bom naquela época, mas era para ser eficiente. E jamais, né, você vai entrar numa loja, passa o seu nome lá, se o seu nome não estiver zerado, você não vai levar mercadoria, não. Agora aqui não, você diz que é candidato, apresenta um pedido de registro, vai ser candidato, depois é que vão ver se você pode ou não ser candidato. Que loucura é essa, cara? Aí você leva esse estado todo de coisa, né? Que a gente tá vivendo e era realmente para não só o prefeito pagar essa eleição, mas o juiz relapso que deixou ele ser candidato, seja lá desembargador ou ministro, que fosse solidário nessa dívida que existe com a sociedade, né? Porque realmente dele, né? Houve um crime, houve uma irregularidade e por conta da ousadia do candidato, mas também da ineficiência do servidor que deveria ter feito o filtro ali, não deixado o mau elemento ser candidato, né? É verdade, né?
Vanderlei, vamos para a foto rapidinho aí, Rodrigo? Coloca para a gente aí. Eu trouxe uma imagem semana passada, estou repetindo ela. Ah, legal, é verdade, né? Isso aí é a Escola Brasileira de Teresópolis, né? Interessante, é imponente, né? Escola Brasileira de Teresópolis. E essa escola surgiu no Rio, né? Em São Cristóvão. Ela vai ter depois de novo em Paquetá e simultaneamente em Teresópolis. Era do professor João de Camargo, que é de Alfenas, de Minas, e ele vai fazer esse trabalho aqui em Teresópolis com a Conceição, com os Fragas, né, o professor Fraga vai fazer, junto com ele, faz essa escola. E eu ouvi falar dessa escola que seria na Reta, mas na Reta onde, né? Em que local? E aí aparece a fotografia da escola na Reta, né? Então vale a pena comemorar. Tá aí. Olha aí. Aí os soldados, né, em 39, em frente à escola. Ainda não dá para identificar, esse prédio havia, essa casa existiu na Reta. Ela ficava ali ao lado do Bife Grande. Na próxima imagem, talvez identifique também. Tá aí, mais uma imagem das crianças agora, né? Muito legal. O professor Fraga ali, né? Então, em frente à escola. E na próxima imagem, eu acredito que a gente consegue mostrar. Tá aí. Dá para ver a escola aí? Tá bom. Nessa primeira setinha tá lá a Escola Brasileira de Teresópolis. Legal, na linha da Sudantex, ali onde está o edifício Pedra do Sino, mais ou menos, né? Mas do lado dele está o Bife Grande, que quem não é tão antigo, mas muita gente viu o Bife Grande, né? Chegou a ver, né? Quando era criança, você passava ali. Com certeza. O Bife Grande era um restaurante na Reta, era o principal churrascaria da cidade na época, né? Muitos shows, muitos eventos. Hoje desfiles, é aquela né? loja de decorações bonita ali. Exato, né? Na esquina da rua Magé, né? Exatamente. Onde é aquela loja ali bacana que tem aquelas vitrines bonitas, né? E a gente falou do professor João de Camargo, eu procurando as imagens, encontrei, tá ele em frente à sua casa, que eu não consegui identificar onde é essa rua. Lembra a rua Rui Barbosa, mas não sei onde é essa casa, é no centro. Talvez Agriões, ele morava por aqui. A escola dele era na Reta, né, e ele tinha residência aqui. O João de Camargo é uma figura muito interessante, era um trovador, tinha uns versos, né? Tá aí, o professor João morreu em 55, bem distante já, né? 55? Caramba! Tem que cavar. Essa tem que ir lá atrás. Tem que ir lá atrás, tem que cavar bastante. É difícil encontrar informação, porque tem alguns personagens que foram muito ricos para a história da cidade, mas que não deixaram registros. Isso que eu ia falar. Então, nessa época você não tem, a não ser os jornais, né, Vanderlei, que eram realmente as fontes principais de informação, não tinha muito registro com relação a isso, né? Esse período aí de 38, 39, que é a escola brasileira dessa época, e havia no alto a escola Cipaúba, né, do professor Cipaúba, e na Várzea, então, vai surgir o ginásio Teresópolis, que depois vira o ginásio Tereza Cristina, né, ele funciona como ginásio Teresópolis no Casarão, na Praça Bartolomeu de Silveira, simultaneamente ao Cipaúba e a essa escola brasileira. E dessas duas escolas, né, dessas três escolas com Teresópolis, Cipaúba e a escola brasileira, vai surgir o ginásio Tereza Cristina, que é o top, né? O ginásio que todo mundo vai lembrar naqueles anos 40 e 50, né? Então, todo mundo da antiga estudou no Tereza Cristina. Meu pai estudou lá, eram realmente os melhores professores. Então, e era o sonho de todos os estudantes da época. Eu lembro que minha mãe sempre falou isso. Minha mãe era de escola pública, né? E ela sempre dizia que o sonho dela era ir para o Tereza Cristina, né, que tinha um uniforme bonito, né, ostentava, realmente o sonho dela era ir para o ginásio. E a sede do ginásio era um palacete, né? Palacete granado, né? Então marcou época realmente. Né? Mas você vê, a escola é importante porque veja os professores que estavam nessa escola, né? Professor Fraga, professor Lauria, professor Enedina, Suma Velha, Osíris Raal, professor Nobili. Poxa vida, toda essa gente, né? Eles se movimentaram em torno de um grande colégio, né? Então você tem realmente o ensino era interessante, era bom, mas a escola também ela tem muita referência desses educadores que já eram lideranças nas escolas de onde eles surgiram, né? Então de algumas escolas surge a grande escola com disciplinas diferenciadas. Eu lembro que meu pai sempre reclamava das aulas de francês, por exemplo, que sofria com as aulas de francês lá, que o professor era chato pra caramba, que tinha aula de etiqueta, né? O que a gente sempre reclama aqui, que eu acho que é um dos grandes retrocessos da educação brasileira, que é a retirada da questão
do sentimento cívico, né, do pertencimento, do patriotismo, moral que era e cívica, o a SPB, organização né? moral e cívica do país, né? E as matérias de literatura, né? Você em qualquer lugar do mundo, né? você vai na escola, você vai aprender a tomar gosto pela literatura do seu país, né? Então, e até conhecer os autores, né? Os grandes escritores do mundo, e aqui não tem mais isso, né? Você fica restrito a essas matérias básicas, né? Eu ainda peguei algumas matérias bem... Basicamente te doutrinam a acertar o X, né? A, B, C ou D ou E, né? A nossa educação, ela surgiu, esse nosso conceito de educação surgiu no final dos anos 30, no Capanema, e ela virou uma educação formadora, né? E não a educação informadora, né? Então o conhecimento, ele ficou muito focado no diploma, no preparar a criança para poder chegar ao mercado de trabalho, para se formar. E não se preocupou em formar cidadãos, né? Até se forma cidadão nas escolas, mas ela não tem essa característica. Não por ela mesma, né? E ela vem passando por processos, né? E você a educação vai passando transformações. Agora mesmo, recentemente, teve uma grande transformação, uma mudança, houve questionamentos. Muita gente que não sabia nem o que estava discutindo foi para as redes sociais falar besteira, né? Então, essa coisa das transformações na educação, a gente vem de um modelo equivocado, né? Então, você vai, não é à toa que as escolas não estão produzindo cidadãos, né? Não estão produzindo pessoas melhores para a sociedade. Estão lá cumprindo o seu castigo de ter que estudar para conseguir passar de ano e conseguir pegar o diploma no final, porque aquilo é que interessa, não alcançar o conhecimento, capaz, né? de refletir sobre determinadas ações. Aí gente... o que acontece? Vai para a rede social ficar replicando a imagem dos outros, né? Dando referências de autores que jamais falariam aquelas coisas, né? Eu vejo lá que chega a arrepiar algumas falas atribuídas a Nietzsche, entre outras, né? Entre outras, muito. Cecília Meirelles, então, coitada, é uma das que mais sofrem, né? Ela falou muita besteira, né? Muita. Como fala besteira? Coitada. Como falam besteira em nome deles, né? O Nietzsche e a Cecília Meirelles são a dupla preferida aí desses algozes, né? Hoje você tem muito isso nas frases dos políticos, né? Então você tem frases interessantes, né? Tipo, a política é igual a nuvem, a hora está num lugar, a hora está no outro, né? Essa coisa então isso atribui muito a Tancredo, a Ulisses, né? E você vê, elas têm origem lá atrás em outros personagens que nada tem a ver, né, com a política brasileira, né? Então replica-se muito. A rede social, ela tem esse poder de emburrecer as pessoas, né? E tornar verdade o que não é necessariamente verdade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a rede social, tanto que hoje a rede social já está começando a se filtrar, né? Eu acredito que essa coisa do combate às fake news, o próprio internauta, ele já está indo, olha uma notícia e ele vai conferir se aquilo está vinculado, se aquele site, aquele blog está vinculado a algum jornal, né? Quem está escrevendo, se é algum jornalista formado, se é alguém que vive da comunicação, ou se é alguém que vive das mentiras na rede social, né? É um absurdo. Aproveitando, né, que a gente está falando de citações, o Humberto Eco, né, um dos maiores pensadores que esse mundo já teve, o Humberto Eco disse certa vez que não é que nós tenhamos mais idiotas hoje, né? Não é isso. Os idiotas sempre estiveram aí. Eles agora só têm um meio de se comunicar melhor, que são as redes sociais. E às vezes tem até blog, né? Às vezes tem até página, perfil. Não proliferou o número de idiotas, né? Continuam os idiotas nos povoando, só que agora eles têm fala, eles têm poder de fala e estão aí nas redes sociais. Muito cuidado, gente, muito cuidado, por isso que eu falo. Não fica procurando aí esses sites de notícia maluco, não. Aqui, ó, Grupo Diário, 30 anos oferecendo a você notícia, informação, pessoas capacitadas, né, que passaram pela academia. E aí eu não estou falando academia de musculação, não, academia mesmo, né? A universidade, a universitas, né? Aquela que estudou para estar aqui. A gente tem muita gente aqui que estudou para estar fazendo o que está fazendo, né? Não é nenhum aventureiro. E no mais, se você tiver alguma dúvida com relação ao que a gente está falando, é só vir aqui, ó, Carmela Dutra 765, portas abertas, sempre disponíveis para que vocês venham aqui e tirem suas dúvidas. Agora, se o outro veículo
não trabalha de portas abertas, se você não sabe quem é que faz, quem é o dono, né? Muito cuidado, muito cuidado. Quem quer muito esconder as coisas é porque não tem boa coisa aí por trás não, né, Vanderlei? Nós estamos aí, já chegamos a abril, né? Maio, junho. Daqui a 3 meses o Diário está completando aí 30 anos. 30 aninhos. Criado 30 dia aninhos. 16 de julho de 1988, a gente acompanhou todo esse processo de transformação da política em Teresópolis, essa história recente, né? 30 anos é quase um ciclo, né? Então a gente está alcançando essa maioridade, esse não é um amadurecimento, né? A maioridade a gente já conseguiu lá com 18, com 21 anos, mas esse amadurecimento ele leva a um compromisso maior, né? Você tem mais relação com a verdade, com a necessidade de impor uma situação onde as pessoas podem acreditar, né? Podem se basear para se informar melhor. Então essa questão de olhar, né? A internet é um veículo fantástico, as mídias sociais elas têm um poder muito grande e vão contribuir muito para essa melhora da sociedade, eu acredito muito nisso, mas a gente tem que estar sempre focado que o enganador ele só existe porque existe quem queira ser enganado, né? Então a gente tem que diminuir esse número de pessoas que aceitam ser enganadas. Diminuir a eficácia dos enganadores. Então aí você vai ter uma sociedade melhor, mais culta, mais preparada, né? Porque realmente a transformação ela é um processo que passa por todos, né? Não por um ou dois ou por um grupo pequeno de pessoas. Passa por todos nós. Todos têm que querer um mundo melhor, uma cidade melhor. E a informação correta é fundamental para que as pessoas experimentem essa transformação e façam parte dela. Beleza, Vanderlei. Vanderlei está de volta amanhã, se Deus quiser, né? Com certeza eu também, se Deus quiser, estarei aqui de volta para a gente passar esses momentos agradáveis que a gente sempre passa aqui. A todos, uma excelente semana, que seja uma segunda-feira bastante proveitosa, que você continue aí fazendo seus afazeres, pensando num dia melhor, numa semana melhor, numa cidade melhor, num estado melhor, num país com certeza melhor. Um grande beijo a todos e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.